Ó, eu vou aqui por meio desse vídeo tentar facilitar para vocês aí a resolução dessas questões. Na verdade, elas já são bem simples. E aí aqui com esse vídeo eu acredito que vai ficar bem mais simples ainda. Vamos então falar do descritor 13. Ele diz o quê? Resolver problemas envolvendo a área total e ou volume de um sólido que seja prisma, pirâmide, cilindro, cone ou esfera, beleza? Então vamos falar disso, de área total e volume de um sólido geométrico. A exemplo disso, vamos logo aqui para a nossa primeira questão. A primeira questão é o seguinte, temos eu vou aqui tentar, a cada questão, eu passar direto para o resumo do que está dizendo nela, sem precisar estar lendo ela, entendeu? A primeira questão fala de um sólido geométrico que é um prisma. Um sólido geométrico que se chama prisma é um que tem um formato desse aqui. A exemplo pode ser uma caixa de sapato, uma piscina, enfim. Aí é o seguinte, o que é as características principais de um sólido geométrico que se chamamos de prisma? Que no caso está chamado aqui de paralelepípedo também. Ele é um prisma, é um paralelepípedo. As características principais são, ele tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Gente, o seguinte, essa questão mandou calcular o volume. Como que calcula o volume de uma figura geométrica dessa, de um sólido desse, um prisma? Muito simples, basta multiplicar o valor das suas dimensões, o comprimento das suas dimensões, no caso, 15 vezes 12 vezes 5, só isso. Ou seja, quando é um prisma, você vai calcular o volume multiplicando o valor das suas dimensões, comprimento, largura e altura. Nesse caso, é só você fazer aqui 15 vezes 12 vezes 5 que você vai achar uma dessas alternativas aqui. Vamos para a questão 2. Aqui fala de um cilindro, ó. Quando fala de um corpo cilíndrico, aí já vamos ter que saber as fórmulas usadas para calcular o área, o volume. Vamos ver então de que está pedindo aqui. Se é área, qual é o volume. Ó, pessoal, estou então resumindo para vocês as questões. É um cilindro e está pedindo o volume. Vamos então pegar os dados da questão. A questão diz que o cilindro tem 4 centímetros de raio, vamos lembrando os valores. Tem 12 centímetros de altura, beleza? E ele está com água até a altura de 8 centímetros, beleza? Veja bem, vou até botar na tela aqui os três valores. Olha, esse cilindro possui 4 centímetros de raio, 12 centímetros de altura e ele está cheio até a altura de 8. Então, vemos o seguinte, que dos 12 que ele possui de altura, ele só resta 4. Não é verdade? Ó? Ele tem 12 centímetros de altura, mas ele já está cheio 8. Ele só resta 4 para encher. Então, nós vamos ter um pedaço aí dele de 4 centímetros de altura e sabendo que o raio dele também, coincidentemente, é 4. Agora que veio aqui a pergunta. Qual é o volume em centímetro cúbico de todas as bolinhas de gude colocadas? Ó, a questão diz assim. Ele está cheio até 8 centímetros de altura. Coloca-se bolinhas de gude de modo que ele fique cheio até a tampa. Chega na altura dos 12. Ok? Ele está por aqui com água e coloca as bolinhas de gude até ele chegar nos 12. Beleza. O que essas bolinhas de gude aumentou de volume? Ela aumentou correspondente à altura de 4 centímetros. Da agora ficou dada a questão. Para cálculo de volume de cilindro, você usa a fórmula V é igual a πr ao quadrado. Você vai botar V é igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Tá certo? Ficou meio ruim de ver a forma, mas é isso. Ó. V é igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Quem é o π? Π é um símbolo, que a gente vai deixar ele mesmo, porque ele já é valor padrão, universal, 3,14. Na maioria das questões pode ser substituído por 3,14, ou então pode deixar mesmo a letra π. Quem é o R? Nessa questão já está falando, 4 centímetros. Quem é o H? O que nós vamos usar também é 4, porque ele está correspondente ao que foi preenchido com as bolinhas, é o que restava para preencher, 4 centímetros. Beleza? Então você vai usar essa fórmula, repetir para vocês, V é igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Então o π você vai deixar lá, o r é 4 e o seu h vai ser também 4, porque
é o que falta de 8 para 12. 4 também, beleza? Aí você vai colocar e vai achar uma dessas alternativas aqui, com certeza. Vamos para a questão 3. Para desenvolver aqui. O cara mostrou esse desenho, vou resumindo aqui para vocês. Ele pegou uma pirâmide e ele desmontou, certo? Como se fosse essa aqui, ó. Mostrar um exemplo. Como se fosse essa aqui, ó. Ela tem o quê? A base aqui embaixo e as 4 faces laterais. Essa e essa da frente. Ela tem essas 4 faces e essa base aqui. Aí ele desmanchou, ficando assim, ó. Desmontou ela. Ficou essa face aqui, que é a base, e essas outras 4 aqui, que são as laterais. Agora ele falou o quê? Que a área da base é igual a 100 centímetros. Essa aqui, ó. Essa área aqui mede 100 centímetros. 100, essa área aqui. Aí ele falou que a área lateral de cada uma face mede 80. Aí ele perguntou qual é a área total dessa pirâmide aqui toda. É muito fácil. É só você juntar o 100 daqui com mais esse 80, mais esse 80 e mais esse. Ou de um modo prático, você está vendo que tem quantas faces lateral de 80 centímetros? 1, 2, 3, 4. Multiplica 4 vezes 80, que vai dar 320, e soma com a base, 100. Aí vai achar a sua resposta. Pronto. Vamos para essa é a questão 3. Vamos para a questão 4. Vejam só, a questão 4 diz: de um bloco cúbico, ó pessoal, vejam bem, bloco cúbico. Cúbico é uma figura geométrica, um sólido que tem as suas 4 dimensões, as suas 3 dimensões com a mesma medida. Se um lado mede 3, o outro 3, comprimento 3, largura 3, altura 3. Isso é que caracteriza ser cúbico, certo? Aí está aí, cada aresta mede 3A. Mostrou aqui no desenho, ó, como eu disse, todas as arestas têm medidas iguais, comprimento, largura e altura. Aqui, ó, a altura tem quantos? 3A, tá aqui A mais A mais A. A largura tem quanto? 3A, ó. E o comprimento tem quanto? Também 3A. Tudo aqui vale 3A. Agora, o que acontece? Por que ele mostrou aqui por meio de setas? Porque ele fez esse corte. É como se você tivesse um bloco cúbico maciço e você fizesse uma cava nele aqui, ó, na parte de cima, e outra aqui, ó, do mesmo jeito na parte de baixo. De lado a lado, você tirou uma fatia nela aqui e tirou uma aqui também na parte de baixo. O que acontece? Esse bloco ele era inteiro, maciço, por aqui, ó, todinho, fechado, beleza? Ele era isso, ó. Ele era isso aqui, fechado, ó, maciço, beleza? Que eu tô fazendo é meio ruim de desenho, né? Ele fechava todo, beleza? Aí o que aconteceu? Ele pegou e tirou essa fatia aqui, ó, na parte de baixo e essa fatia aqui na parte de cima, de lado a lado, até o final dele. Pronto. Formou o formato de H. Agora a pergunta veio o seguinte: qual o volume do sólido? O volume do sólido é. Aqui veio o seguinte: ele está perguntando qual é o volume dele depois de tirado essa fatia aqui e essa outra aqui, ó, de lado a lado. Beleza? Qual é o volume desse bicho aqui? Todo depois de tirado essas duas fatias. Aí é o seguinte: fica simples. Você calcula o volume dele todo sem tirar. Depois você calcula o volume das fatias e subtrai. Ah, e como é o volume do todo? Ora, o volume de um cubo é muito fácil. Como falou aqui, aquilo é um cubo. O volume de um cubo é você pegar a medida do comprimento, da largura e a altura e multiplicar. Então você vai pegar o quê? 3A vezes 3A, que dá 9A, vezes 3A, que vai dar 27A. Ah, beleza. Ele sem tirar nada é 27. E o pedaço que foi tirado vale quanto? Ah, então é fácil demais. Por quê? Ele é também um formato de sólido geométrico, um prisma. Cada faixa dessa que foi tirada. De que dimensões? Ora, o comprimento dela é a altura dela também é A, porque está medindo aqui, ó. E a largura dela também é A, porque está medindo aqui, ó. Ela é igual. Todas as faces são iguais. Ele tirou pedaços de mesmo tamanho, olha. Largura A e altura A. Tudo aqui tem a mesma medida. Melhor. Vamos chamar de comprimento A. Vamos chamar de altura A.
E essa parte que vai daqui até lá, que é o final, ó. Eu vou até fazer o desenho nessa parte de cima que fica melhor. Qual é o comprimento? É A, bem aqui. Qual é a largura? Também é A, ó, que tá bem aqui. E digamos a altura, qual é? É o que vai daqui até o final. Quanto é que mede, ó? 3A. Então, para cada pedacinho que ele tirou, ele tem as dimensões A, fazendo de cima que fica melhor de mostrar. Ele tem as dimensões A e 3A. Então, vai dar quanto o volume de cada peça dessa? 1A vezes 1A dá 1A, vezes 3A dá 3A. Então, essa peça vale 3A. Essa de baixo também vale 3A, que dá um total de quanto? 6. Então, ela inteira seria 21. E os dois pedaços que ele tirou é 6. Então, vai ficar quanto? Aliás, desculpa. Ela inteira seria 27, que é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E tirando um pedaço, esses dois pedaços que juntos vão dar 6. Fica quanto, então? Não vou mais responder, que na verdade já está aqui a resposta, né? Em uma das alternativas. Tranquilo. Vamos para a questão 5. A questão 5 diz o seguinte: um empresário produz peças sólidas em formato de cubo, ó, essa aqui, certo? Mesmo jeito da outra, um cubo. Agora ele quer saber o volume dele, sendo que ele não disse as dimensões, ele só disse as dimensões da pirâmide. Ele disse que essa pirâmide aqui, ó, que está no centro, inscrita, né? Essa pirâmide aqui, ela tem, eu estou aqui desenhando de novo, mas vocês já estão vendo muito bem. A pirâmide, ela tem um volume de quanto? 6 metros cúbicos. Como é que calcula o volume de uma pirâmide? Você vai fazer o seguinte, o volume da pirâmide, vou até botar a fórmula aqui para vocês. É você pegar as dimensões. V é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. A é 1/3 da área da base vezes a altura. Ah, e como é que eu calculo a área da base? Ora, é A vezes A, certo? Chama isso de A. A e a altura, quem é? Vamos chamar os lados dela de A, ó. A e A. E a altura? A altura dela é exatamente a altura do sólido, portanto, também é A. Você chama isso de A, chama isso de A e chama a altura também de A. Aí, na fórmula que eu mostrei para vocês, que o volume da pirâmide é igual a 1/3 da área da base, quem vai ser a área da base, então? A ao quadrado. Vezes a altura, quem é a altura? A. Então, você vai ter o quê? O volume da pirâmide vai ser 1/3 de A ao cubo. Quando você multiplicar A vezes A, vai dar A ao cubo. Aí você vai só substituir o V pelo valor que possui aqui, ó, que é 6. E aí você vai, então, achar o valor de A. Você vai encontrar assim, A ao cubo vai ser igual a tanto. E A ao cubo é justamente o que representa o volume do sólido, porque vai ser A vezes A vezes A. Então, quando você achar A ao cubo na expressão, já é o que pediu na questão, porque é o volume do cubo que está citado. Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora vamos para a questão 6. Um cubo mágico de volume 512, vamos notando os números, certo? É formado por 64 peças. Aí a pergunta foi, qual é o volume de cada uma dessas peças? Ah, que tá fácil demais. Primeiro você vai fazer o seguinte, divide o 512 por 64, para saber qual é o volume de cada uma dessas peças pequenas. Ó, aqui temos uma pecinha pequena, por exemplo, ó, certo? Que essa peça aqui pequena formou, juntadas elas, formou esse cubozão aqui grande, ó. Beleza? Juntando todas, formou esse cubo aqui, ó. Esse cubozão aqui. Aí então você vai fazer o quê? Divide 512, que é o volume do cubo grande, por 64 peças, que vai ser o volume de cada uma pecinha que está aqui, ó. Beleza? Essas pecinhas aqui pequenas. Você vai achar o volume de cada uma. Aí você vai e acha. Quando você achar, pessoal, não vai ser a alternativa que está aqui, não. Porque você está achando o volume da pecinha pequena. E a pergunta é, quanto mede o lado da pecinha pequena? Ah, agora aí é o seguinte. Se você já sabe o volume dela, você vai saber quanto é que mede o lado. Porque esse volume dela é encontrando o comprimento vezes a altura vezes a largura. Tá certo? Tipo assim, você tem, digamos, a pecinha pequena daqui, ó. Comprimento
largura e altura. Se você tem o volume, você vai então estar encontrando ele quando esse lado está ao cubo. Então, supondo que o volume fosse 16, qual que seria a medida do lado dele? Seria 4. Aliás, se o volume dele fosse 27, qual seria a medida do lado? Seria 3, porque 3 ao cubo aqui dá 27. 3 vezes 3 vezes 3. Enfim, você fazendo esse cálculo aqui, ó, de 512 por 64, você vai encontrar quanto mede cada cubo pequeno. Aí você vai encontrar o volume do cubo. Aí você vai calcular então a medida do lado. O volume do cubo é isso, ó, V é igual a ao cubo. Se você achou o volume, digamos 8, você substitui aqui. É igual a ao cubo, que você vai achar então a raiz quadrada, a raiz cúbica de 8 vai dar o resultado, beleza? Essa aqui veio fácil demais. Uma embalagem é em formato cilíndrico. E ela tem as seguintes dimensões. Ela tem 3 de raio e 15 de altura. Beleza? Aí pediu para você calcular o volume. Ah, o volume do cilindro já até mostrei anteriormente. Como é que você calcula o volume do cilindro? O volume do cilindro é igual a π r ao quadrado vezes h. Aí é só você pegar o π, você deixa π mesmo, não precisa substituir. O R é 3 e o H é 15. Aí é só fazer esse cálculo. Corre para o abraço. Na figura abaixo, o bloco retangular representa uma lata de tinta para paredes tal. Qual é o volume? Ah, pessoal, como é que calcula o volume de um prisma? Já mostrei 1 milhão de vezes. É só multiplicar o valor das dimensões. Então, 2 vezes 1,5 vezes 6. Aí você vai achar a sua resposta. Ficou fácil demais. Vai achar uma das alternativas. E finalizou. Não. Tem mais. Fazer mais uma aqui. Aí vamos parar por aqui. O vídeo já está bastante grande. Essa aqui de novo. Deu as dimensões, tá certo? Ó, 2,5, 0,5 e 1,3. Só que essa questão, vou deixar para vocês tirar as suas conclusões entre duas alternativas. Veja bem. Ela pergunta para você o seguinte: o produto das 3 dimensões indica na peça a unidade de medida de grandeza. O que? Massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento. Gente, é o seguinte: o produto é eu pegar e multiplicar as 3 dimensões, certo? Comprimento, largura, altura. Não faz sentido nenhum que seja massa, nem que seja superfície, nem que seja comprimento. Comprimento seria uma dimensão. Superfície seria a área de uma superfície, de um plano desse. Massa não tem nada a ver. Então, vai ser volume ou capacidade. Vocês vão ter que marcar uma como correta, mas vocês vão ter que escolher. Vocês vão ter que pesquisar e ver qual que é, B ou D. É volume ou capacidade? Ela poderia ser volume e poderia ser, pode ser volume ou pode ser capacidade, depende do que está dizendo no anúncio. Veja bem, eu vou até ajudar vocês na questão do anunciado. O anunciado fala de quê, pessoal? Fala de produz diversos objetos maciços. Olha só, esse maciço aqui é que vai deixar você tirar a conclusão se vai ser capacidade ou se vai ser volume, ok? Espero que você responda. Tem até mais questões, mas vamos parar por aqui, senão o vídeo vai ficar grande demais e as outras seguem o mesmo raciocínio, ok? Vamos lá, bons estudos.